É, pessoal, o negócio tá ficando esquisito para a família Bolsonaro, viu? Talvez mais um plano infalível por água abaixo. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Eu fiz um vídeo já sobre o Eduardo Bolsonaro, que ele montou uma empresa lá nos Estados Unidos. Mas agora eu tive uma apuração melhor, através de uma reportagem do Jamil Chad, do UOL. Vou explicar para vocês o que acontece. No dia que o Lula ganhou as eleições, o Bolsonaro não queria passar a faixa para ele. Aí no último dia de governo, ele pegou um avião e foi para os Estados Unidos, alegando que eu não peço faixa para ladrão. Só que, ironicamente, nesse avião dele estavam joias que pertenciam à União, que ele levou para vender nos Estados Unidos. Rolex, kits de joias, etc. E chamando o outro de ladrão, né? Como ele consegue inverter a situação, né, através de narrativa, né? E tem besta que acredita, né? Que a família Bolsonaro é honesta. Mas, enfim. Nesse mesmo dia que ele chegou lá nos Estados Unidos, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, abriu uma empresa em Arlington, no Texas, com mais 2 sócios. Um dos sócios é um cara chamado Paulo Generoso, que é um influencer, e ele também já foi alvo de inquérito da Polícia Federal porque ele incentivava o golpe, tá? Era um daqueles que ficava pedindo golpe nas redes sociais, incentivando, então ele acabou entrando num desses inquéritos. E o outro é um tal de Estevão. Esse Estevão fez parte de uma pasta ligada à Secretaria da Cultura, que na época do Bolsonaro o Ministério ele rebaixou para a Secretaria, e ele fazia parte ali daquela equipe do Ministério da Cultura. Ele era o responsável pela Lei Rouanet. Inclusive, segundo apuraram por aí, foi ele que destinou 600 milhões de verbas da Lei Rouanet, e até hoje ninguém sabe para quem. Sabe? Sumiu 600 milhões. Sendo que a Lei Rouanet nem é uso de dinheiro público, pessoal. A Lei Rouanet é para a pessoa captar com pessoa física ou jurídica. Então ele literalmente ele fez um desvio de verba do Ministério da Cultura, porque a Lei Rouanet também não é para dar dinheiro para ninguém. Então ele foi lá e criou um projeto falso lá qualquer, sei lá, e pronto, tirou 600 milhões. E nesse mesmo dia que eles chegaram nos Estados Unidos, quando o Bolsonaro foi para lá, eles abriram essa empresa, uma empresa de holding chamada Braz Global Holding, nos Estados Unidos, de uma outra empresa também meio que de fachada. Sendo que essa outra empresa, pessoal, ela ficava no mesmo endereço residencial desse Paulo Generoso, desse influencer. Então já tem uma coisa estranha por aí. Primeiro, como é que se abre uma empresa em outro país e essa empresa é na sua casa? Meio estranho, né, pessoal? Você vai fazer negócios em casa? Ainda mais que diziam eles que a empresa era de importação. Você ia fazer como? Importar produtos através da sua casa? Você não tem que ter um galpão para separar os produtos, tudo bonitinho, notas fiscais, procedência, essas coisas? Então meio estranho, né, que o endereço dessas empresas eram justamente nas residências deles. Meio estranho tudo isso. E fora esses 600 milhões que sumiu. E segundo o próprio Jamil Chad falou, e já tinha sido matéria da Folha, ninguém sabe exatamente o que essa empresa faz. Eles dizem que é importação, mas não dizem do que. Então a empresa permanece misteriosa. Ninguém sabe que tipo de negócios que eles fazem através dessa empresa. É uma empresa de quê? De holding, tá? Mas faz o quê? Então ninguém sabe, tá? Permanece um mistério, até porque a empresa é na casa deles, então com certeza essas empresas são de fachadas, tá? Porque se ninguém sabe o que eles fazem, o que eles importam, exportam, o que eles fazem. E é endereço residencial, então é só empresa de fachada, tá? E aí o que acontece? Saiu a notícia hoje do Jamil Chad que eles resolveram fechar as empresas ao mesmo tempo, as 2 empresas, esses 3 sócios, os 2 foram lá e fecharam a empresa ao mesmo tempo. Por quê? Ninguém sabe, tá? Mas eu desconfio que é porque como a imprensa já tinha noticiado essa empresa misteriosa do Bananinha alguns dias atrás, eu até fiz um vídeo sobre isso, eu desconfio que eles podem ter ficado com medo de alguém provocar a justiça americana ou acionar algum departamento lá de investigação, então eles já fecharam a empresa para evitar problemas. Lembrando que ninguém sabe explicar também da onde que o Bananinha e esses outros 2 sócios dele tiraram o capital para abrir empresa. Você tem que ter um capital, você tem que pagar uma licença, um alvará, alguma coisa, mesmo que seja nos Estados Unidos. E fora a casa dele, né? A casa do Bananinha lá está avaliada em 2 milhões de dólares, que em reais daria o quê? O dólar está quase 6, 2 vezes 6 são 12, seria quase 12 milhões de reais. Tá engraçado como os bolsonaros compram imóveis, né? Caros, né? E luxuosos, depois o Lula que é ladrão porque foi visitar um triplex. Seria como o raciocínio bolsonarista é mínimo. Mas enfim, eles fecharam a empresa misteriosamente, pessoal. E já tinha saído naquela primeira matéria que eles tinham cancelado um contrato suspeito que eles estavam fazendo com uma empresa lá americana, e depois eles cancelaram porque parece que tinha muitas ilegalidades no contrato. Mas eu não consegui ler toda a matéria, então eu só estou citando assim por alto. Mas sabe o que está aparecendo, pessoal? Agora eu só vou dar minha opinião, até porque eu não posso afirmar nada. Até porque fazer negócio nos Estados Unidos não é legal. Você pode abrir uma empresa, pode fechar, você pode fazer o que você quiser. Mas a impressão que eu tenho, pessoal, é que essa empresa era para fazer lavagem de dinheiro. 2 tipos de dinheiro. O dinheiro que eles desviaram do governo, inclusive esse através da Lei Rouanet, que pegou 600 milhões e pode ter injetado nessa empresa.
fora os outros esquemas de corrupção que nós não sabemos que poderia haver no governo Bolsonaro, né, de desvios, e também para fazer lavagem do dinheiro das joias que o Bolsonaro foi lá vender. Porque até então o Bolsonaro devolveu um relógio Philippe Patek. Eu não lembro se é o Philippe Patek ou o Rolex, aquele relógio que o Cid recuperou, mas é um relógio caríssimo, é um dos dois, tá? Que o Cid vendeu lá e depois o advogado dele, o Acef, foi lá e recomprou. Mas tem um detalhe, a gente não sabe se ele vendeu outras joias que não foram descobertas. Porque os objetivos dele lá nos Estados Unidos era esse, era vender as joias. Tanto que um dos kits de joias estava até anunciado em leilão, em site de leilão americano. Então a gente não sabe quantas joias sequer passaram desapercebido, né, pela gente, pela imprensa e tal, até porque não era catalogado nem nada, Bolsonaro só enfiava no bolso. Então ele pode ter vendido mais joias lá e ter lavado o dinheiro através dessa empresa. Se essa hipótese minha for verdade, pessoal, aí que entra o problema. Aí que mora o perigo, né, como diz aquele samba. Aí que mora o perigo. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles são muito rigorosos com crimes financeiros, tá? Lá não é Brasil. Cada país tem suas leis, sua soberania, etc. E lá na América eles são muito rigorosos com crimes financeiros. Até porque já teve pessoas que deram golpes lá na América, né, e não foram perdoadas. Que nem aquele cara lá que fez o maior esquema Puzzle dos Estados Unidos. O cara chegou a pegar dinheiro até de uma vítima do Holocausto, pra vocês terem uma ideia. Rapou a poupança dela, que ele fazia um esquema de pirâmide. Ele fingia que era uma empresa de investimento, as pessoas investiam o seu dinheiro, aí ele usava o dinheiro de umas pessoas para pagar as outras e ficava aquela eterna pirâmide. Na verdade não tinha investimento nenhum. Fizeram até um filme com ele, com o Robert De Niro, interpretando o papel dele. Ele tem um nome esquisitinho que eu não vou lembrar, tá, pessoal? Mas isso é só para ilustrar para vocês que lá eles são rigorosos com crimes financeiros. Qualquer crime financeiro, o FBI e a CIA vão atrás. Você lembra aquele filme também do Leonardo DiCaprio, que é Prenda-me se puder, aqui no Brasil? Aquele é baseado num caso real, um cara que falsificava cheque e tal, era um golpista, e a polícia, a CIA, FBI, tudo atrás do cara. Tudo bem que hoje ele trabalha, né, para a CIA, que ele fez um acordo, por causa das habilidades dele. Mas eles são rigorosos com esse tipo de crime financeiro. Então se alguém provocar a justiça de lá, que nem eu falo sempre no canal, aprendam isso, pessoal. A justiça só age quando é provocada. O que é provocada? Alguém tem que acionar a justiça. Um juiz não vai sair da sua casa e bater de porta em porta para ver se está acontecendo algum crime. Oi, Dona Maria, tudo bem? Está acontecendo algum crime aí? Não. O juiz ele tem que ser provocado. Se tem um crime, alguém tem que denunciar a justiça, que a justiça vai agir. Vai mandar a polícia investigar, tal, o Ministério Público. Então a justiça só age quando é provocada. Tem gente perguntando aí pra mim, por que não investigaram o Bananinha? Porque a justiça só age quando é provocada, pessoal. Para a justiça agir contra o Bananinha, algum deputado, senador, ou mesmo algum advogado teria que provocar a justiça, ir no Ministério Público e fazer uma denúncia. Olha, eu quero denunciar Eduardo, não sei o que, Bolsonaro, porque eu desconfio que ele está praticando corrupção nesse caso. Aí se um juiz autorizar, a polícia abre inquérito. Entendeu? Se o Ministério Público, né, através de uma autoridade autorizar, a Polícia Federal investiga. Mas a justiça não age se não for provocada. E como ele está nos Estados Unidos, ele não pode ser investigado aqui. Não tem nem como, porque a gente não tem acesso às informações de lá. Receita, banco, essas coisas, entendeu? A gente não tem acesso. Poderia ter até através do Ministério da Justiça, mas se ele praticou crimes lá nos Estados Unidos, a gente não tem mais nada a ver com isso. O Brasil não pode fazer nada. Agora, o problema é que se ele praticou crimes financeiros nos Estados Unidos, ele pode ser penalizado lá. Porque se alguém perceber essas tramóias dele, até porque está saindo na imprensa, o Bananinha queria chamar a atenção do mundo para a ditadura no Brasil. Só que os jornalistas vão perceber também isso daí. Vão perceber, olha, tem uns jornalistas brasileiros falando que o cara tinha uma empresa de fachada aqui, uma empresa misteriosa. Então, ele queria tanta atenção que ele acabou dando um tiro no pé. Dizem até que o Bolsonaro pai estava bravo com ele, né? Porque ele estava chamando muita atenção lá nos Estados Unidos. Não, porque eu vou mostrar para o mundo inteiro a ditadura que acontece no Brasil. Só que na bagagem vai junto os podres dele também, né? Sempre tem alguém que investiga, ou alguém que não é favorável à extrema-direita, que vai acabar soltando isso. E se ele praticar um crime financeiro, o Ministério Público sim pode ser acionado lá e pedir a prisão dele para qualquer juiz. Pode ser através da FBI, da CIA. E sabe como a prova como isso é verdade, pessoal? Porque o Paulo Figueiredo que está lá, que é amiguinho dele, que está lá também tentando conseguir sanções contra o Brasil. Vocês sabiam que o Paulo Figueiredo já foi preso nos Estados Unidos? Ele já foi preso nos Estados Unidos e por crime financeiro também. O Paulo Figueiredo tinha um golpe que ele divulgava ou tentava vender ou algo do tipo. Eu não sei direito os detalhes do processo, mas era ligado àquela torre do Trump, a Trump Tower. Então acho que ele vendia apartamento falso, coisa do tipo, ele aplicava um golpe lá. E depois o Lula que é ladrão, né? Nós temos que ir pra rua, se tiver que ter guerra civil, que tenha guerra civil, não podemos deixar o ladrão governar. Um cara que já foi preso por golpe. É tipo o Marçal já foi preso por golpe também, sabiam? Então o Paulo Figueiredo ele foi preso, depois ele pagou uma multa, né, um tipo de fiança, e ele fez um acordo com a justiça americana
para não cumprir pena. Tá? É aquele acordo que a gente chama aqui no Brasil de não persecução penal. Ele assumiu a culpa do que ele fez, pagou a fiança, talvez tenha devolvido o dinheiro que ele tenha pegado, então por isso que ele não permaneceu preso. Mas ele chegou a ser preso, sim. Agora, se for o caso aí do que está acontecendo com o Bananinha e os sócios dele, porque eles fecharam misteriosamente a empresa que já era misteriosa, é bom eles tomar cuidado, porque se a justiça americana perceber, ou se alguém provocar a justiça americana, eles estão ferrados. O que ia ser muito engraçado, vocês já imaginaram o Eduardo Bolsonaro preso nos Estados Unidos? Aí ele ia falar o quê? Que é perseguição? Que é o Xandão? Estados Unidos comunista? Estados Unidos comunista! Estão me perseguindo! Sabe que eu sou filho do Bolsonaro? E aí? E o engraçado é que os bolsonaristas não percebem essas coisas, né, pessoal? O cara que é um simples deputado com salário médio de 46 mil reais por mês, ele é concursado da Polícia Federal, mas eu acho que ele não sei se ele chegou a exercer a profissão, mas ele não recebe da Polícia Federal. E o cara consegue comprar uma casa de 2 milhões de dólares nos Estados Unidos e montar uma empresa nessa mesma casa, que não é comum, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Raras exceções, né? Eu trabalhei uma vez numa empresa aqui que era residência, né, dos meus patrões, mas era uma empresa que vendia e alugava linha telefônica. Então você não precisava de um espaço físico. Isso na época que uma linha telefônica valia mais que um carro. Agora, lá nos Estados Unidos, uma empresa que supostamente é de importação, aonde que ele coloca os produtos importados? É na garagem dele? Muito estranho, né, pessoal? Fora que a casa lá, acho que nem teria capacidade para isso, né? Mas enfim, o fato é que se acontecer isso, se ele for provocado à justiça americana e eles descobrirem que ele tem uma empresa de fachada só para lavar dinheiro nos Estados Unidos, rapaz, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o amiguinho dele, Figueiredo. Ele vai ser preso, ele pode até ser solto, né, em algum acordo de não persecução penal, se ele tiver um bom advogado. Mas imagina a vergonha para a família, né, pessoal? Um filhinho preso lá na terra do tio Sam que eles adoram. O Eduardo gosta tanto dos Estados Unidos que ele chamou a filha dele de Georgia, em homenagem àquele estado americano. Imagina a vergonha para eles. E eles não vão ter desculpa nenhuma de falar de perseguição, de Xandão. Xandão não mora nos Estados Unidos, Xandão é brasileiro. Enfim, vamos aguardar o desdobramento dessa história. Mas que é muito estranho eles terem fechado a fábrica no mesmo dia. Isso é, pessoal. Eu gostaria que algum advogado americano provocasse a justiça. Só isso. Fosse lá no Ministério Público de lá e fizesse uma denúncia. Olha, tem uma atividade suspeita aqui com esse cara. O cara tem um capital que ele não... A gente não sabe nem de onde vem o capital, porque ele é só um deputado que ganha 46 mil reais no Brasil. Sendo que 46 mil reais no Brasil, em dólar, não dá nem... Acho que não dá nem 10 dólares, pessoal. Que 10 dólares seria 60 mil. Não dá nem 10 mil dólares. Né? Que 10 mil dólares seria quase 60 mil. Então ele ganharia na América, o equivalente, esse saláriozinho dele seria uns 8 mil dólares aproximadamente. Acho que é isso. Como é que ele conseguiu o capital para fazer uma empresa, para montar isso? E contratos misteriosos e depois a empresa fecha, as duas ao mesmo tempo. Aí tem, galerinha. Aí tem. Torcendo aqui para que um dia a justiça americana seja provocada nesse caso aí. Deixa eles brincando lá, chamando a atenção, indo na CNN, dando entrevista pro Steve Bannon, participando de podcast, que uma hora alguém vai perceber isso daí, vai querer investigar quem que é esse cara que está aparecendo tanto. Quem que é esse cara? Who is the Mr. Little Banana? Let me see, em Google. Oh my God, a pessoa vai se deparar com notícias brasileiras, é só traduzir no Google Tradutor, geralmente até automático, e a pessoa vai perceber que esse cara não passa de um pilantra. Quando isso começar a vazar lá, aguardem que eu acho que uma hora isso vai acontecer, tá? Apesar deles já terem fechado a empresa. Tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí no vídeo que isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance do vídeo. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho, do lado onde tem aquela engrenagemzinha, vai no sininho para você receber as notificações, que o YouTube hoje em dia não divulga para todo mundo quando a gente faz um vídeo novo, tá? Menos de 10% dos inscritos. Compartilha também nos grupos para as pessoas verem o que essa família corrupta e vagabunda está aprontando até lá nos Estados Unidos, tá? E comente também a opinião de vocês. Vocês acham que uma hora a justiça vai pegar o Bananinha? Porque tudo essa negociação dele é suspeito. Então não estou dizendo que é ilegal para não levar processo, mas é tudo muito suspeito. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Até a próxima.